Olá, estamos nós aqui novamente no nosso canal Guia dos Perplexos para gravar para vocês a etapa número 6 da série Alquimia. Então será Alquimia 6 Bereshit Bara. Vamos escrever em hebraico exatamente por causa do verbo bará, que quer dizer criação. Traduzido, o poder de criar. Ainda não tenho certeza se é melhor escrever Bereshit Bará ou o poder de criar. Bem, estamos habituados a ler neste livro, Bíblia Sagrada, que a tradução deste livro tradução interlinear inglês-hebraico do Velho Testamento, mas só tem Gênesis e Êxodo. Eu tenho ele no Pentateuco, do Rabino Meir Melamed Matzilá, não peguei ele aqui, e tenho completa a Tanakh, que são o Pentateuco, mas os livros da sabedoria, mas os profetas, mas os escritos, que são livros históricos. Para nós, hoje, que estamos habituados com esse livro e estamos habituados a acreditar nele, é muito simples abri-lo e encontrar Gênesis, Bereshit. Bereshit é o mesmo que Gênesis, é o mesmo que no princípio. Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, Deus criou. Logo, a Bíblia toda ela é uma composição de tradições muito antigas que foram coletadas, por isso o seu valor, um conjunto de antigas tradições coletadas pelos povos hebreus, semitas, judeus, ou como queiram chamar, e essa tradição, que tem, na verdade, várias tradições concorrentes, não formavam um livro único, não havia nem o formato livro, eram rolos, pergaminhos, papiros, tábuas de pedra, o tijolo escrito, no caso da escrita cuneiforme. Mas nós acreditamos, pelo menos grande parte do mundo acredita, que há um Criador. E a Bíblia mostra dois criadores, como nós já dissemos, e não vamos insistir muito nessa ideia, porque já foi bastante explorada. O criador de Gênesis 1, que seria Elohim, e o criador de Gênesis 2, que seria Javé. É outro criador. Também existe um terceiro Gênesis, que nós chamaríamos Gênesis 3, que mostra o mesmo criador do Gênesis 2, Javé, mas num prólogo ao que seria a criação do Gênesis 2. Então, recapitulando e mostrando no original hebraico, nós teríamos assim o Gênesis 1, 2 e 3. O Gênesis 1, cujo criador é Eloá, Eli, Eloi ou Elohim.
o Gênesis 2, que mostra Javé, e que era precedido de um prólogo chamado Gênesis 3 por nós, que não aparece aqui. De qualquer maneira, esse Criador, seja um ou dois, os teólogos não estão ainda de acordo de que são dois, embora Eliphas Levi, do meu ponto de vista, tenha provado isso. Para mim não há dúvida do que Levi, na sua figura, na sua concepção, de que há um Criador do mundo superior, Gênesis 1, e um Criador do mundo inferior, Gênesis 2. Esse seria Eloá, Eli ou Elohim, e esse aqui seria Javé. E nós fomos criados neste mundo, como já dissemos, para sermos criadores de outro mundo que completasse o mundo de Javé. Vivemos no paraíso que Javé criou no mundo inferior, não temos acesso, nunca tivemos, né, aqui ao mundo superior. Parece que a única figura que teria tido acesso a esse mundo é Jesus de Nazaré. Ele diz que veio do Pai e volta para o Pai. Eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu sou do alto, vocês são de baixo. Então ele teria vindo desse universo para o universo de Javé. Aqui nesse universo, Javé teria criado um homem. Depois desse homem criou uma mulher. Depois, pelo prólogo do Gênesis 2, né, Tiamat, Oterhom e Keshek se libertaram e fizeram com que o casal criado por Yahvé, que tinha o poder da criação, esse será o foco desse nosso vídeo, o poder da criação, Bará. E esse casal inicial, então, segundo a Cabala, deveria ter esperado 24 horas do tempo de Yahvé, que era quando ele estaria preparado para criar, com sabedoria, poder, bondade e sensibilidade suficiente, mas que ele, tentado pela serpente, que seria Tiamat, Terhom, Apsu, Berhom e os dragões, que figurativamente seriam Satanás, como Jesus e o Novo Testamento indica claramente. O Apocalipse e Jesus. Satanás, a serpente original, o tentador ou o acusador. Acho que essa figura é muito esclarecedora e, partindo desse princípio, então, fundou-se uma tradição que o homem, por ter o casal inicial, chamado por nós Adão e Eva, e não vamos entrar aqui na questão do significado dos nomes, mas Adão vem de Adamá e Havá é vida, ou a que faz os viventes. Então o fato é que eles fizeram a criação em 6 horas de criação, de criados, em vez de esperar 24 horas, foram expulsos da criação ideal de Javé, que está no Gênesis 3, Javé luta contra os dragões e cria um mundo ordenado, ali seria o paraíso, eles são expulsos para habitarem no mundo que eles criaram, simbolizado pelo fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal. Bom, essa é a história resumida. Então, somos descendentes de Adão e Eva, portanto, os criadores deste mundo onde nós estamos. Não se detalha como foi que eles criaram, mas Javé os amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, e nós vamos viver no mundo amaldiçoado, que é esse mundo onde nós estamos vivendo. Não é o mundo ideal criado por Javé, que é um criador que fez um mundo organizado, ordenado, como está no Gênesis 3, resgatado por Rafael Patai e Robert Graves, da própria Bíblia. Então é um livro resgatado por um sistema de computação de dentro da Bíblia. O texto está com todas as referências,
no livro de Patai Graves. Então, com todas as indicações de que Javé, ali, no exórdio, no prólogo do Gênesis 2, Javé cria um mundo bom, ordenado, pacífico, e aí depois cria o homem, cria a mulher, e dá a eles um tempo para eles poderem exercer o poder da criação. Mas coloca o tentador, a serpente, neste mundo que é chamado o Éden. E a serpente, que é Tiamat, Terrom ou Apsu nas teogonias babilônicas, induzem o casal original a criar o mundo deles, porque eles eram criadores. Nós vamos chamá-los de Adam Kadmon, como nós já mostramos a vocês em determinados livros, né? Então, Deus os criou macho e fêmea e deu a eles o poder da criação. Só que eles tinham que esperar 24 horas e eles criaram em 6 horas. Estabeleceu-se, portanto, uma criação que, segundo a tradição, né, há uma coisa chamada a tradição, que nós chamamos tradição ocidental, porque a oriental é outra. Então, a tradição ocidental garante que nós vivemos num mundo confuso, num mundo em ruínas, num mundo desgraçado, que é o mundo que nós mesmos criamos através do que Santo Agostinho chamou pecado original. Hoje pode servir de gracejo para algumas pessoas, mas seria a alegoria, a tradução para a alegoria da maçã, do fruto proibido, do fruto da árvore da ciência do mal, seria o casal inicial ter exercido o poder da criação. A partir dessa tradição, estabeleceu-se várias coisas, e essas coisas foram chamadas de hermetismo, devido a um sacerdote egípcio famoso, né, chamado Tot, ou Hermes, e aqui está no livro dele, num dos livros dele, a tradição hermética, né? Ele tem um texto famoso chamado Tábua de Esmeraldas, onde ele diz como é que é feita a criação. Primeiro, segundo o texto hermético, né, nós teríamos que vencer o homem caído. Ele apresenta o Adão Belial assim. Então, Adão Cadmo já mostramos, metade homem, metade mulher. Aqui, Elifas apresenta o Adão Belial, o Adão caído, e arrastando consigo toda a natureza. Então, a natureza humana caída e o Adão caído. Não é a imagem do diabo, não, viu? É o homem caído, em que as suas forças criadoras inferiores sexuais são transportadas para cima, para a cabeça, e ele, em forma de bode, vamos saber por que o bode, então, o facho da inteligência, a luz, Lúcifer, vem daí, mas olha a estrela de 5 pontas aqui. É um homem ou uma mulher, é um ser humano, só que depois da queda, as asas de águia se tornam asas de urubu. E então, ele aí perde o poder da criação, mas num braço dele está escrito solve e no outro coagula. Ou seja, transforma a ideia em coisa, solve, não, coagula, e transforma as coisas em energia, em ideia, ou seja, dissolve. Então, dissolver, que seria o poder do Adão Belial, é escrito num braço dissolve, quer dizer, transforma a matéria em energia, e no outro braço coagula, que transforma a energia em matéria. Então, esse vai ser o sonho perseguido pelo Adão Belial, que depois vai ser fragmentado em 4, né, e vai se tornar o Adão Protoplasta, que são os 4 temperamentos que nós mostramos, e que teriam de ser reduzidos a um só temperamento, que seria o Adão
Cadmon reconstruído, reconstituído. Logo, o Criador, seja Javé, seja Elohim, cria e cria um casal criador. E esse casal faz a sua criação, mas ela não é boa. Ele cedendo à tentação de uma força maior do que a dele, de uma inteligência maior do que a dele, como diz São Paulo, introduziu no mundo o pecado e com o pecado a morte. E aí criaram esse mundo onde nós vivemos, que é um vale de lágrimas, é uma desgraça. Então a proposta da tradição ocidental é reconstituir o Adam Kadmon, já que nós vimos o Adão Belial, que é uma triste figura, é horrível. Mas, para isto também, teremos que chegar a uma figura que está aqui na capa do livro, que seria o pentagrama, a estrela de 5 pontas, o homem, de alguma forma, humanizado, não bestializado, como nós mostramos ali no Adão Belial. O Adão Belial é representado bestializado, né? Quer dizer, vimos ali? Não, vimos aqui. Então, ele é mostrado bestializado, o que muita gente diz que é o diabo. Não é o diabo, coisa nenhuma. É simplesmente a nossa triste figura, a nossa triste realidade simbolizada por um bode, que significa o insaciável, né? A insaciabilidade humana, contra a qual Salomão escreveu o livro Tudo é Vaidade e Vaidade das Vaidades. O homem nunca está satisfeito com o que tem e quer sempre mais. E quando consegue mais, quer mais ainda. É esse o sentido do bode. E que no livro onde tem o macaco em cima do porco, né, não seria outra coisa que não fosse come como um porco, bebe como um gambá, consome, e tudo dele, o maior sonho dele é consumir. Então aqui é outra imagem do Adão Belial, o Adão caído. Então o Kadmon, que é representado aqui por essa figura angélica, que tinha o poder da criação, então cai e se torna o Belial, que pode ser representado por essa figura. E aqui nós vamos começar por baixo. Come como um porco, bebe feito um gambá. Eu conheço alguns amigos que bebem 15 latões de cerveja, seja que forma, que marca for, né? É brutal, é bruto, feito um javali, fala como um papagaio e se adapta às circunstâncias para disfarçar quem ele é de verdade, né? Porque na verdade ele nem sabe o que é. Ele já apresentou tantas facetas que ele já nem sabe mais o que ele é. Então, trabalho das escolas iniciáticas que recolheram a tradição ocidental em várias escolas, maçonaria, Rosa Cruz, Teosofia, Igreja Católica e vai por aí, tudo que nós expusemos antes. Então, tanto faz olhar para essa triste figura, como para esta figura. As duas significam o estado miserável a que foi reduzido o Adam Kadmon, representado aqui meu Deus, representado aqui por essa figura bonita, mas estranha, porque é metade homem e metade mulher, com águiazinha, um filhote de águia, que significa a capacidade de voltar à reintegração com o divino, saindo de um vidro no corpo feminino para baixo, para a terra, como o bode. Vejam que aqui a posição dos braços é igual à do bode. Então o Adam Kadmon aqui é representado do mesmo modo que o Adão Belial por Eliphas Levi. Então o lado feminino, a emoção, o sentimento, o afeto, tem condições de acessar o divino, porque a águia simboliza o divino, ou a alma humana capaz de acessar o divino, mas para baixo, pela terra, pelas coisas terrenas. E o lado
homem masculino, simbolizando a razão, né, o bom senso, a serenidade, que também tem condições de acessar o divino pelo abstrato, pela filosofia. Então, razão e emoção, todos dois teriam condições de acessar o divino, mas se fragmentaram em 4, que são os 4 temperamentos que nós mostramos no outro livro, que a gente disse que vai seguir, né, aquele livro que a gente vai seguir, para mostrar a vocês que é a fragmentação do Cadmon, que além de perder o poder da criação, dividido em 2, a razão e a emoção já estão agora em oposição, não coincidem mais. Elas tinham um entendimento, assim como o lado esquerdo do cérebro é o exato, e o lado direito do cérebro é o criativo. Então eles também conversam um com o outro, se comunicam. Razão e emoção no único ser conversavam, se comunicavam e chegaram à conclusão que deveriam criar, induzidos pela serpente do Gênesis, que na teogonia babilônia é chamada Tiamat, Terhom, Behemoth, Leviatã, Apsu ou qualquer outra coisa. A forma é de um dragão, que no Gênesis 1 aparece em forma de serpente. Então esse seria o homem ideal, como foi criado por Deus, andrógeno, portanto dividido, composto de 2 partes, feminina e masculina, que o próprio Javé quebrou, partiu ao meio e depois fragmentou mais ainda, transformando ele no ativo, no sanguíneo, no nervoso e no colérico ou bilioso. Então, essa transformação torna este ser neste. E aí, não é o diabo, é você, sou eu, insaciável como um bode. Se você botar um bode no lugar onde tem a erva, você vai ver que ele não para de mastigar. Ele mastiga a erva o tempo todo, mastiga o tempo todo, mastiga o tempo todo, nunca para de mastigar. A característica do bode é essa, por isso na maçonaria eles usam o bode. Quer dizer, o homem comum, ele é insaciável, ele busca, nem sabe o que busca, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não sabe o que busca e vai consumindo insaciavelmente. As forças maiores que ele tem, que são a sexualidade, ele canaliza para cima, então tá certo, porque ele é um homem, e isso transforma ele num ser inteligente. Quer dizer, apesar de tudo, somos um bode com inteligência humana. As asas de águia, que deveriam atingir as alturas dos imortais, se transformam em asas de urubu, que não voa tão alto como a asa, como a águia. E contém ainda dentro dele o desejo imortal do solve ou coagula. Transforme o sutil no grosseiro, ou transforme o grosseiro no sutil. Grosseiro é a matéria, transforme no sutil, energia. E transforme energia em matéria. Essa ciência levou o homem à descoberta da bomba atômica, que é exatamente por fissão ou por fusão, o átomo, então, o sutil, que é a energia, está contida no grosseiro, 250 gramas de urânio destruiu a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, destruiria o Rio de Janeiro. Então, o poder de destruir é fácil, mas o que ele quer é, através da capacidade de criar, portanto, ao transformar o sutil no grosseiro, coagula. Coagula é transformar o sutil, o ar, o pensamento, no grosseiro, terra. E dissolve, transformar o grosseiro no sutil, é a bomba atômica. Ela transforma 250 gramas de urânio 235 em uma energia estupenda capaz de devastar uma cidade inteira. Nós temos fotografias
do que foi a bomba atômica lançada em Hiroshima. Então o homem conseguiu o poder de destruir, mas de criar, de construir, não conseguiu. Essa figura, que é de Eliphas Levi, é equivalente a outra que tem características semelhantes. Então o macaco é muito esperto, ele pensa, ele fala, mas como um papagaio, ele é brutal como o javali e é consumista como um porco. O porco é igual ao bode, é o equivalente, tá? Então, no final das contas, o que estava lá representado na cabeça, o bode, que na maçonaria é o homem vulgar, que só quer saber de consumir, compra, compra, compra. Se tiver dinheiro, compra cada vez mais e nunca está satisfeito com o que tem e quer cada vez mais. É o porco aqui e é o bode lá no símbolo de Eliphas Levi. Então, um ser insatisfeito. Como eu disse, na maçonaria usa-se a imagem do bode para significar essa insaciabilidade do homem que nunca está satisfeito com o que tem e busca sempre mais, 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 e a gente considera isso ambição, mas não é simplesmente ambição, é luxúria. Então é um desejo não é luxar, porque luxúria não significa simplesmente sexual nem luxo, é tudo, é o desejo por tudo. Na verdade, é querer ter tudo, e nós sabemos que ninguém tem tudo. Então aqui está o Adão Belial, o Adão da queda, e no livro que nós mostramos a vocês, ele está dividido em 4 temperamentos, né? Aqui está o nervoso, o linfático, o tranquilo, o linfático. Aqui está o ativo, o sanguíneo. Aqui está o nervoso, o bilioso. E aqui, finalmente, o último de todos, está o colérico, o voluntário. Então ele se fragmentou em 4 temperamentos, e esses 4 temperamentos, todos eles têm um lado positivo, um lado negativo, né? A vontade, que é o apanágio maior do voluntário, né? Que é o tirano, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, ela pode se tornar desejo. E esse desejo vai fazer com que ele lute por aquilo que ele quer conquistar, com uma perseverança, com uma insistência que não cessa até realizar o seu desejo. Isso é mal? Não. Depende do uso, né? Então, temos aqui outro que também tem a mesma vontade, só que tem uma inteligência maior. Então, o apanágio do colérico é a vontade, o apanágio do nervoso é a inteligência e a memória, não é tanto a vontade, mas a vontade cede no sentido de querer fazer com que ele queira, com que ele deseje ser uma biblioteca ambulante. Então a memória e a vontade estão a serviço do desejo de ser um profundo conhecedor de tudo, mas ele nunca chegará à sabedoria, porque justamente não basta o desejo de conhecimento. Aí é preciso outra coisa, que não é somente conhecer, já que sabedoria não é simplesmente a soma de conhecimentos. Sabedoria é o conhecimento aplicado de forma adequada ao maior número possível de seres. Aqui nós temos o ativo sanguíneo, então o desejo de conhecer em si não é mal, mas ali naquele tipo, o desejo, a vaidade de saber termina sendo ruim. Então, inteligência, memória e vontade combinadas para me envaidecer não é boa, mas tem um lado bom. Eu posso usar a memória, a vontade e a inteligência para aprender a me tornar um sábio, como a doutora Marie Curie e o esposo dela, como o Dr. Albert Sabin, que descobriu a penicilina, né? E como outros, Einstein e outros mais. Então, aqui é a imagem
Esse cara vive de imagem, é como um macaco. Então o macaco está bem adaptado a ele. Quer dizer, em cada ambiente ele vende uma imagem diferente. Bom, isso pode ter um lado bom no sentido de que eu me adequo às circunstâncias, o que me torna, vamos dizer assim, flexível, dependendo da situação. Na política, então, eu não posso ser sempre tão rígido. Lembro a vocês que nosso presidente Bolsonaro disse que iria introduzir uma nova política que não supunha a venda de cargos, né? A troca de cargos, a negociação de cargos. Está acabando de fazer isso nesse momento com o Centrão. Está distribuindo cargos com o Centrão para poder ter o apoio do Congresso. Foi o único jeito de derrubar o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, né? Então, o Congresso, o Centrão é a maioria. Então, quem tiver o Centrão tem o apoio total dos seus projetos. Então, Rodrigo Maia estava brigando com ele, e ele, percebendo que não tinha o apoio de nenhum partido grande em particular, então fez um negócio com o Centrão. Para isso, teve que demitir o ministro da Defesa, que foi uma exigência do Centrão, foi a negociata. O Centrão exigiu e ele demitiu. Para ele foi um problema, mas era o único jeito dele não sofrer o impeachment e dele ter a garantia de ter a maioria no Congresso. Então... eu não posso ser, como o Bolsonaro viu agora, tão inflexível que eu diga que eu vou usar uma nova política, não vou negociar cargos. Já está negociando, né? Então, é claro que, como eu disse a vocês antes, não posso ir de short de banho para um casamento e não posso ir de terno para uma praia. Então, essa adaptabilidade é que fez com que o homem se tornasse o rei da criação, porque nenhum animal é tão adaptável quanto o homem. E além de ser adaptável, o homem, aquilo que, quando ele não pode se adaptar ao meio, ele adapta o meio a si, porque ele tem a inteligência, ele tem a vontade, né? Ele tem a criatividade. Então, veja, todos os tipos têm lados bons e lados maus. Consumir é ruim? Não. Que bom se você ganhar seus 36 mil reais, que é o salário de um ministro, né? Para você comprar um carro bom do ano, para você andar sempre bem vestido de roupa de grife, né? Mas que você decida consumir o que você decide. Você não seja um escravo do consumismo, mas que você coloque o mundo e as coisas que você pode adquirir de acordo com aquilo que você de fato gosta e quer. Não por um insaciável desejo incontrolado, né? Que existe uma doença, que é o consumismo incontrolado, né? É uma compulsão em que a pessoa está sempre indo ao supermercado e comprando, indo nos shoppings e comprando. Então, cada personagem, cada temperamento em que foi fragmentado o Cadmon, agora como Belial, cada temperamento, e já não mais como Belial, já protoplasta, porque ao ser dividido em dois, ele se torna de Adam Cadmon em Adão Belial. Depois ele ainda se quebra em 4, que são os 4 temperamentos, né? O nervoso, o bilioso, o sanguíneo e o ativo. Como quer que seja, são 4 tipos humanos, onde todos têm inteligência, vontade, memória e sensibilidade, mas pode se usar para o bem ou para o mal. O programa da tradição é fazer com que esses tipos, que têm, na verdade, virtudes e defeitos, sejam iluminados por algo que os fará, por uma luz que os fará usar bem o conhecimento, cada capacidade. Aqui está em letras pequenas, miúdas, mas aqui estão as capacidades que a mente do homem superior terá que adquirir, deixando de ser, portanto, dividido em 4, mas usando os 4, daquilo que ele tem de melhor, que os 4 têm de melhor, e sintetizado nessa figura. Emoção e razão
têm que ser divididas, porque o meu próprio cérebro faz isso, né? Eu tenho uma fissura mediana aqui no cérebro, e do lado esquerdo estão as operações, a parte da inteligência que processa as operações exatas, e do meu lado direito está a parte do meu cérebro que processa as operações criativas. Então, a inteligência, o QI, que media só a inteligência matemática, cedeu à inteligência emocional, que está hoje sendo considerada superior, porque o QI, a pessoa é fria, o QI media só a sua capacidade de frieza racional e matemática. E a inteligência emocional mede também a capacidade do ser humano de se comunicar com os outros seres humanos, de considerar os outros seres humanos, dar valor, valorizar, amar o outro. Então, a inteligência emocional superou a inteligência meramente matemática. Então, seria esse ser o ser ideal. Perseguida por todas as escolas iniciáticas, e o que eu fiz antes foi mostrar como é que alguns sábios, né, tiraram da tradição ocidental aquele acervo de coisas que ela tem de bom, que está aqui, que os judeus fizeram isso nesse livro maravilhoso, magnífico, apesar de cheio de contradições, de subtrações, de adições, de plágios, mas aqui está. Se eles não tivessem feito isso, nós não teríamos essa coleção da tradição ocidental por escrita, ter-se-ia perdido. Então, é o maior best-seller do mundo, apesar de todas essas contradições. O Papa Francisco mandou uma comissão especial trabalhar esse livro para tirar essas contradições e ver, ou explicá-las de alguma forma, para ficar um livro mais, vamos dizer assim, menos susceptível de ser apontado esses erros. Então, certas correções, certas explicações, que será a Bíblia 2020, né? E 2022, eu acho. Então, os judeus que fizeram essa coletânea maravilhosa, fizeram também uma tradição oral, que passou a se chamar Cabalá, e que tem alguns livros preciosos, como esse que eu tenho aqui de Ariel Kaplan em inglês. Cabalá é a tradição dos judeus, ou seja, além do livro por escrito, além da edição escrita, dado por várias contribuições de tradições diferentes, eles têm a tradição oral, a Cabalá, cujo objetivo é atingir o Ehyeh, Axé, Ehyeh, que é o Deus escondido e protegido pelos anjos, de todos os profanos, de todos os demônios, de todas as forças que não merecem chegar a essa suprema luz. Ele se esconde na luz, porque ele habita, como São Paulo diz, uma luz inacessível. Então, isso é a Cabalá, quem nos apresenta desta maneira. E então o Ehyeh, o eu sou, é o objetivo da Cabalá, que é a tradição oral, né, que apresenta a escada de Jacó, na Bíblia, o sonho da escada de Jacó, que está aqui, já mostrei a vocês antes, e mostra várias coisas, e diz que o homem caiu. Aqui está a figura do homem caído, ou seja, Cádmon se torna Belial, e Belial se torna protoplasta. Ele tem duas quedas, ele cai duas vezes. Primeiro fragmenta-se em dois, depois cada um desses dois se fragmenta em dois, portanto em quatro. E aí fica inacessível o Ehyeh, Axé, Ehyeh. Para remediar esse fato, então, nós temos aqui o plano do Templo de Jerusalém, que é o mesmo plano de uma loja maçônica. Aqui estamos com ele em planta baixa, aqui temos ele construído, que seria para produzir o homem perfeito, o perfeito Caribu, que é a mesma coisa
que nós vimos no que nós acabamos de fazer, de ver naquele nosso pequeno livrinho de iniciações, que pega os 4 temperamentos, reúne em um só, que pega a razão e a emoção e unifica numa capacidade que conversa uma com a outra, que dialoga, de tal maneira que nem a razão prevalece sobre a emoção, nem a emoção prevalece sobre a razão. Então, a queda nós já vimos em outro vídeo, e esse Templo de Salomão, que na verdade é mostrado em muitos e muitos livros. Aqui no Evangelho Antigo, ele é mostrado a planta baixa. Então, é um homem. É um homem. Aqui o santuário e aqui o Santíssimo. Então, seria assim. Seria assim. A cabeça, o peito, o ventre. Aqui ele está ampliado por Herodes, dentro de um terreno maior. Ó, ele está aqui, mas isso que está aqui é o mesmo que está ali. Aqui o Santíssimo, que equivale a essa parte aqui, peito, cabeça, peito e ventre. A mesma coisa que os livros de literatura esotérica mostram, quando mostram o templo egípcio. A mesma coisa que um templo maçônico, né? Na verdade, o modelo continua sendo para chegar até o Yod-He-Vav-He, quer dizer, sabedoria, poder e bondade e domínio sobre a matéria. Então, assim, teríamos acesso à criação, ou seja, o que buscamos é simplesmente o poder da criação, mas não chegaremos a ele se não tivermos os méritos diante do Eyeh Asher Eyeh, Elohim, que Javé já está abaixo de Elohim, segundo algumas, e só chegaremos até esse ponto se nós restabelecermos o equilíbrio razão-emoção. Razão representada pelo triângulo de cabeça para cima, masculino, dito masculino positivo, e emoção representada pelo triângulo de cabeça para baixo. Aqui nós temos reconstituído o Adam Kadmon, né? Então a estrela de 5 pontas apenas representa o homem consciente da sua queda e trabalhando para se tornar, então, digno de penetrar a luz divina, né, de chegar até o trono divino, mas o triângulo de 5 pontas não é a solução. Ainda temos que, através de uma metodologia que supõe etapas, então não adianta ter pressa, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa quantas. Na maçonaria o grau, os graus são 33, então grau após grau, iremos subindo. Na Cabala, nós temos a árvore da vida, que também é uma progressão pela qual você vai subindo através dos 4 mundos. Aqui não sei se dá para mostrar, mas o primeiro triângulo virado para baixo, mundo de Asiá, esse quadrado aqui, mundo de Yetzirah, esse quadrado aqui, mundo de Beriá, e esse triângulo aqui, mundo de Azilut. Então são 4 mundos, Yod, Re, Val, Re. Os 4 temperamentos, vamos dizer assim, reduzidos à ordem. E essa ordem está dita aqui em cada esfera pelo nome em hebraico, que não nos interessa, porque nós temos a tradução em português, que é boa e suficiente. Os judeus nunca cessaram de buscar o poder da criação, e nós tivemos os profetas judeus, nós tivemos a figura de Moisés, e entre lendas e beijos, entre lendas, mitos e beijos, entre tapas e beijos, aqui a Yael Kaplan nos mostra o esforço por se chegar de volta ao poder da criação. O Adam Kadmon
completamente restaurado. Aqui, um livro já explicativo da Bíblia. Aqui já é uma explicação da Bíblia, portanto, já não é mais a Bíblia. Já estamos aqui num esforço de explicar como era o mundo de Yahvé. Aqui, ó, Iode, Re, Val, Re, e como foi que nós caímos deste mundo. Já mostramos aqui antes como é que nós caímos deste mundo, e Shamash é o Sol central. Mas através dessa capacidade do Sol central poderemos recompor as outras esferas. Então, o objetivo é Javé, é chegar a Javé, o Criador do mundo onde estava o paraíso e do qual nós saímos ao criar o nosso mundo, que é esse em que eu estou e vocês estão. Então, esquematicamente, a figura é esta. Acho que está dando para vocês verem. É um homem. Aqui está a árvore da vida, as esferas, como eu mostrei ali em outra construção, vou mostrar aqui também. Mas está vendo? É um homem. O Templo de Salomão é um homem. As igrejas católicas é um homem. O templo maçônico é um homem, dividido em cabeça, peito e ventre. E o que nós queremos é, através dessa divisão, conseguir restaurar. Aqui tem uma dentre as muitas árvores da vida apresentada, é um homem. Mas não está na representação assim que eu trabalho. Não trabalho nessa representação. De qualquer maneira, sustentam os rabinos e os cabalistas, ou seja, os estudiosos da tradição semítica, que este livro, que está aqui, segundo as palavras do Ariel Kaplan, o texto, não precisa ser muito bom em inglês para entender que aí está o texto. O Sefer Yetzirah é um livro muito pequeno e conciso. Na versão curta tem somente 1.300 palavras, enquanto que na versão longa contém aproximadamente 2.500 palavras. A versão de Gra, usada nas traduções, contém mais ou menos 1.800 palavras. Tão pequeno era o texto original que um dos mais antigos fragmentos que aparecem, contendo praticamente o livro inteiro, foi escrito em uma única página. Há uma especulação de que a fonte original, que seria dada a Abraão por Deus, deveria conter apenas 240 palavras. Aqui é a introdução ao livro, está em inglês hebraico, e a árvore da vida, como uma planta de uma igreja, ou uma planta do Templo de Jerusalém, ou o que quer que seja, mas de qualquer forma, a especulação judaica para a árvore da vida. Então, o Templo de Jerusalém. Na verdade, assim, cabeça, peito, essa linha separa. Cabeça separada aqui, peito para aqui, ventre, o final. Então, vestíbulo, nave, santuário. Tudo consiste, portanto, em sairmos desta figura, deixar de comer feito um porco e de beber feito um gambá, e consumir só o necessário. Ter prazer? Sim. Podemos unir o útil ao agradável. Comer o que seja gostoso, mas sem excesso, sem exagero. E saindo daqui do Adam Belial,
vamos então entrar no Adão protoplasta. Já disse a vocês que a figura de Eliphas Levi, né, é isso mesmo. Embora seja mais feia, né, então o insaciável porco lá, vou mostrar já, é transformada no insaciável bode, que é a mesma coisa. Assim como o porco come, segundo o dito popular, eu não sei nem se um porco é tão guloso assim, mas consumir, consumir, consumir e não se sacia, não cessa, nunca está satisfeito, nunca chegou à plenitude, né? Então, a mesma coisa é o Belial do Eliphas Levi, feito de uma maneira que parece o diabo, chamado Baphomet, né? O bode, que também, se você soltar ele, esse eu já vi. Solta o bode num lugarzinho que tem arbustos e deixa ele ali, você só vai encontrar ele mastigando, 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 ele nunca para de mastigar. Enquanto tiver erva por perto, ele vai mastigar. Então, é a mesma coisa do porco, insaciável, consumidor insaciável. Mas aqui, Eliphas coloca que ele manteve o facho da inteligência e carrega as energias sexuais para esse facho, para alimentar esse facho, porque ele quer adquirir o poder da criação. Supostamente, aqui dissolve, transforma o grosseiro no sutil, a terra em ar, e coagula, transforma o ar em terra. Só que não conseguirá chegar mais perto de Deus, apesar de ter a estrela de 5 pontas, porque é a de 6 que nos leva até Deus. E as asas de águia viraram asas de urubu, que não vai voar tão alto quanto a águia. Então, a estrela de 5 pontas está aqui, mas a estrela de 5 pontas vai me fazer apenas tomar consciência de que eu preciso. Só a estrela de 6 pontas, o hexagrama, é que vai me dar a noção da consciência dos dois mundos. Você vê que isso aqui, no final das contas, é um hexagrama. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas se vocês perceberem direitinho, os braços do Deus de barba branca e os braços do Deus de barba negra, na verdade, formam um triângulo. Tá vendo? Ó? 2 triângulos entrelaçados. Então, aqui seria readquirido o poder da criação. Mas não sem antes chegar ao hexagrama, a estrela de 6 pontas. Bom, tudo isto está dito no Corpus Hermeticum, na Tábula Smaragdina. E tudo isso é tradição também da Igreja Católica, como já mostramos a vocês. Aqui está Cristo, Jesus, como sendo o perfeito caribu. Papa João Paulo II usou essa mitra na missa que celebrou na Praia do Flamengo. E os 4 animais aqui, que estão ao redor de Cristo e de Jesus, são Mateus, Marcos, Lucas e João. A mesma tradição, coletada pelos sábios ao longo do tempo e apresentada na Bíblia de uma forma e nas outras tradições de outras formas, né? Aqui nós vemos um edifício onde está o perfeito caribu, que é a Catedral de Chartres, o Cristo, né? Jesus como perfeito caribu. Aqui nós vemos o interior de um templo, a magnificência, o equilíbrio, a perfeição, né? Então, aquilo que o homem que construiu esse templo agora vai usufruir dentro dele. Primeiro construir, maçom quer dizer construtor. Depois usufruir, agora adorador. Então, no grau 1, no grau 1 ele vai construir. No grau 2, ele vai se aperfeiçoar na arte de planejar a construção. Aqui está os passos iniciais. Primeiro isto, planejado isto, depois um planejamento maior, isto, e depois finalmente isto. Então, no grau 1 ele é construtor, no grau 2 ele se exercita
né, no planejamento, nos cálculos necessários, né, para fazer o que ele precisa fazer, e não sem atingir a virtude ou a caridade. Aqui a Virgem com a criança no colo, né, Maria e Jesus, para o ocultismo, a caridade. A última figuração da maçonaria na escada de Jacó. Então, primeiro é preciso vencer a cruz dos elementos. Então, essa cruz, onde Jesus Cristo tinha de ser pregado, para poder neutralizar a ira, o medo, a dúvida e a ansiedade, ele, pregado na cruz, o ícone dele vai transformar esses 4 defeitos em justiça, prudência, fortaleza e temperança. Então, cada um dos braços da cruz, né, o medo deixa de ser medo, passa a ser fé. Né? A ansiedade passa a usar a prudência. E então, a cruz dos elementos, que é o peso que o homem carrega, que nós carregamos, vai terminar se tornando a cruz das 4 virtudes cardeais. Justiça, dar a cada um o que merece. Difícil, né? Prudência, ver tudo com clareza e tatear à frente, ou seja, prescrutar o futuro para não fazer nada de que venha posteriormente a se arrepender. Prudência. Fortaleza, ser forte diante das coisas difíceis, dos obstáculos. Então, administrar a abundância é fácil, administrar a escassez é difícil. Então, tem que haver a fortaleza para administrar a escassez. E isso tudo só será feito para nos levar ao último estágio, que é a Virgem de Ouro, ou seja, o metal, que é o ser humano, simbolizado mais uma vez por aquela Virgem que eu mostrei com a criança no colo, só que ali estava em preto e branco. Aqui está em colorido, ela é toda de ouro. Né? Mas não basta fazê-la de ouro, esse ouro terá que ser avermelhado, ou seja, há uma 4ª etapa. Então, a Virgem Negra, que são várias, depois a Virgem Branca, que também são várias, depois a Virgem de Ouro, que é amarela, e depois a Virgem em ouro rubro, em ouro vermelho, que é raro e mais valioso. Então, todas as tradições apontam para a mesma coisa. E então, o que o homem procura é o poder da criação, negando assim a hipótese darwinista, que vamos mostrar no próximo vídeo, que dá tudo como sendo criação do acaso. Então, esses 2 autores serão mostrados mais uma vez, né, que Darwin, com a teoria evolucionista, ele acaba com toda e qualquer possibilidade do criacionismo. Ou seja, eu não sou criacionista porque o criacionismo seria uma ideia infantil. Acreditar no que a Bíblia diz ao pé da letra. Não se trata disso. Se trata exatamente de ciência, cientificamente perceber, como diz Jacques Monod, como repete Michael Berry, e como trabalha para isto a Universidade Mackenzie, mostrar que tudo segue um projeto, tudo na natureza é projetado. Eu sou projetado, cada célula minha é projetada. Há um poder supremo criador, e o homem sabe disso. Como nós mostramos a vocês, mesmo ele caído, no livro de Levi, mesmo ele caído, né, a condição humana dele, simbolizado pela estrela de 5 pontas aqui na testa, sabe que ele está decaído. E aí o que é que faz? Nos impele a buscar o poder da criação. Substituiremos as asas de urubu pelas de águia,
deixaremos de ser consumistas compulsivos, vamos equilibrar as energias de baixo com as energias de cima, mas de qualquer forma o fogo, a luz terá que ser produzido, e finalmente transformaremos o sutil no grosseiro ou o grosseiro no sutil. Aí está o poder da criação. Belíssimamente feito, uma imagem horrível, mas que traduzida, na verdade, é isso. O poder da criação. O que todas as escolas de iniciação buscam, né? A síntese da tradição ocidental. Então, vejam o vídeo, deem seu like ou seu dislike, façam um comentário se quiserem e inscrevam-se no canal. Então, esse vídeo será o número 6, o poder da criação. Até a próxima.